Às 2h30 do dia 19 de setembro de 2025, na ponta arenosa de Tendras, o Mar Negro testemunha uma operação tão precisa quanto perigosa. 12 homens da unidade Viking montam uma armadilha fantasma bem debaixo do olhar implacável de um drone holandês, que circula a 300 metros de altitude. Eles têm que driblar as câmeras térmicas russas enquanto colocam minas na restinga, preparar uma emboscada que pode se tornar a derrota mais dolorosa dos invasores. Mas há um problema. Os mantos que usam prendem calor. A cada segundo parados, a temperatura corporal sobe. Mover-se cedo demais e o drone os detecta. Esperar demais e correm risco de superaquecimento. É uma corrida contra o próprio corpo. Às 2h45, a maior ameaça em Tendras sempre esteve lá em cima. Por isso, o tenente Sandman Koval não está na praia. A 480 quilômetros de distância, em um bunker em Kiev, ele é o sistema nervoso da missão. Os 12 Vikings no terreno são suas mãos. Ele, o cérebro que vê tudo por um link de dados criptografado e compartilhado. E então o inevitável acontece. O algoritmo do drone marca uma anomalia, uma assinatura térmica tênue vinda de um bote Zodiac. Na tela do operador russo, um retângulo vermelho prende-se ao alvo. O mesmo retângulo acende na tela de Sandman em Kiev. Ele sabe, a caçada começou. Mas o Orlan tem uma falha fatal, e todo o plano de Sandman se apoia nessa falha. O algoritmo do drone é ruim em separar o sinal do ruído causado pelo vento e pelas ondas. Para o operador russo, aquela assinatura térmica pode ser um alvo, mas não é confirmação. Ele precisa de mais dados. Sandman dá esses dados. Seu console é a única coisa capaz de ativar as minas remotamente, evitando que os Vikings gerem qualquer sinal eletrônico no local. Os dedos dele voam sobre um tablet blindado. Ele seleciona 2 minas, a 2 milhas a leste. As minas começam a emitir a assinatura acústica precisa 150 decibéis do motor de popa de um Zodiac, arrancando e desaparecendo mar adentro. Agora se coloque no lugar do operador russo. Você tem um brilho térmico duvidoso aqui? Ou um contato de áudio cristalino de um barco inimigo fugindo a colar? Qual decisão faz sentido? Ele faz a escolha lógica. Às 2h48, vira o drone e persegue o motor fantasma. No mapa tático de Sandman, 2 ícones marcados como lanchas patrulha classe Raptor cortam o Mar Negro a 50 newton-nós em linha direta para a origem do som. Na praia, os Vikings congelam. Vêm os feixes dos holofotes dos Raptors varrendo as dunas como olhos de predador. As embarcações são armadas com metralhadoras. 50 e se aproximam com uma velocidade aterradora. E ainda assim exatamente isso Sandman queria. Raptors são rápidas. O problema é que não são ágeis. Em mar aberto, manobram como um carro potente no gelo, raio de curva largo e lento. Foram projetadas para interceptação em linha reta, não para uma luta de faca em pântano. Seus motores potentes as tornam barulhentas. Seus radares, concebidos para rastrear navios, têm dificuldade para distinguir um inflável de 3-5 metros escondido no ruído das ondas. Sandman acompanha a rota projetada na tela. É uma linha reta, previsível. Ele designa um canal estreito entre 2 barras de areia, um ponto de estrangulamento natural. Equipe Viking, vocês têm seus pontos. Frase de impacto para prender o público. Este é o momento em que a tecnologia troca de lugar com a astúcia e a linha entre a vida e a morte se mede em decisões tomadas a centenas de quilômetros de distância. Outra frase de impacto. Quando o céu vira campo de batalha, quem controla a informação, controla o destino. Implantação. No terreno, os Vikings avançam em silêncio absoluto, mas com uma urgência calculada.
Eles posicionam 10 minas inteligentes de cor azul, em padrão escalonado, exatamente na rota de aproximação das lanchas Raptor. Cada uma pesa pouco mais de 3 quilos e é enterrada superficialmente na areia, equipada com sensores acústicos e magnéticos de inteligência artificial, prontos para detectar qualquer embarcação que se aproxime. Com o campo minado armado, Sandman revela sua última carta. Ele ativa uma mina a cerca de 400 metros além da barreira recém-criada e ordena que ela cante o som de um motor de Zodiac em pane, como se fosse uma presa tentando escapar. As tripulações russas escutam. Elas veem o ponto final da caçada. Empurram os manetes até o limite, sedentas para capturar o inimigo. Às 2h51, a primeira Raptor entra no campo minado. A inteligência artificial não espera ordens. Ela capta a assinatura acústica de 200 decibéis dos motores. Detecta o sinal magnético maciço do casco de aço passando bem por cima. E então detona. Os 3 quilos de TNT não geram apenas uma explosão. Eles criam uma onda de choque focada que estoura como uma bolha de força diretamente sob o casco. O barco, de várias toneladas, é lançado para fora da água e vira como uma panqueca. A primeira Raptor está destruída. A segunda, atingida pela onda de choque, perde o controle, desviando de forma errática, com a tripulação atordoada e confusa. A ameaça imediata foi neutralizada. Mas há um preço. Uma explosão desse porte não é apenas som, é um terremoto. Às 2h54, o DT-10 Vitiaz desperta. Seu motor de 600 cavalos de potência urra e as gigantescas esteiras começam a triturar a areia, avançando lentamente em direção ao ponto da detonação. Ao mesmo tempo, o comandante russo, agora em alerta máximo, libera seu fantasma eletrônico. O sistema Krasukha-4 entra em ação, despejando 20 kW de puro bloqueio de sinal por toda a restinga. No bunker em Kiev, a tela principal de Sandman pisca violentamente e logo se dissolve em uma cascata de estática. O elo primário com os Vikings foi cortado. Ele está cego. E ainda assim, exatamente esse cenário fazia parte do plano. O Vitiaz é um monstro, mas um monstro projetado para pântanos, não para areia fofa. A pressão de apenas 4 libras por polegada quadrada no solo faz com que ele cave a areia em vez de deslizar sobre ela, reduzindo sua velocidade a um arrasto penoso. Sua junta articulada, fonte de força em terrenos difíceis, transforma cada curva em uma manobra lenta de 15 segundos, e o rugido do motor envia um grito de 200 decibéis para quem estiver ouvindo: "Eu estou aqui". O Krasukha é uma arma de cegueira total, mas é um martelo, não um bisturi. Ele bloqueia faixas amplas de frequência de rádio, mas seu algoritmo é lento para identificar gatilhos acústicos localizados. Consegue cegar um piloto, mas permanece surdo a um sussurro. A tela de Sandman pode estar morta, mas a armadilha já opera de forma autônoma. Antes do bloqueio russo, ele havia designado o ponto final da emboscada, um corredor estreito entre 2 dunas íngremes. As 3 minas inteligentes posicionadas ali não esperam mais por seus comandos. Agora, a inteligência artificial embarcada é quem dita as regras. E o Vitiaz, pesado, ruidoso e previsível, segue exatamente pela rota direta, entrando no gargalo da armadilha. Frase de impacto para o público. Quando a força bruta avança sem enxergar, a inteligência invisível já preparou o terreno para a queda. Outra frase de impacto. No campo de batalha moderno, não é o mais forte que sobrevive, é o mais silencioso, o mais astuto e o que sabe transformar a tecnologia em armadilha. Para mais atualizações sobre diplomacia global, sanções e desdobramentos desse e de outros conflitos, inscreva-se no canal Conflito do Século XXI.